E 2026 para estadual. Quem pode mais? Chamou a atenção na imprensa de Serra Talhada, nas últimas horas, uma declaração do vereador China Menezes, que já foi mais votado majoritário para a disputa à Câmara na sua primeira eleição, foi reeleito e que é aliado da prefeita Márcia Conrado, mas deu uma declaração afirmando que, apesar de ser aliado de Márcia, vai votar em Luciano Duque para deputado estadual em 2026. O ex-prefeito Luciano, obviamente, candidato à reeleição, buscando inclusive ampliar as suas bases, tem andado por Afogados da Engazeira e por outras cidades, tem base em São José do Belmonte, em Pesqueira, em outros municípios do estado, precisa se cacifar para aumentar inclusive seu espólio eleitoral, mas tem como grande desafio ser o majoritário na sua terra, Serra Talhada, depois que perdeu a hegemonia municipal para a prefeita Márcia Conrado com o racha, que foi anunciado pouco antes da reeleição da prefeita do Partido dos Trabalhadores. O que o China Menezes fez foi quase um pecado mortal, porque na atual conjuntura e com a atual divisão política entre Márcia Conrado e Luciano Duque, um aliado de Márcia dizer que vai votar em Luciano beira, a aproximação com coisa ruim, isso na visão de quem está do lado de Márcia. É quase que inaceitável para os aliados da atual prefeita que alguém declare ou decline voto para Luciano. Por quê? Porque Márcia Conrado tem um compromisso praticamente firmado com Sebastião Oliveira de apoiar Sebastião, que é candidato a deputado estadual no próximo ano e que também tem o desejo de ser majoritário. Aliás, Márcia pode ser a fiel da balança, porque sem querer jogar com as paixões em Serra Talhada, se a disputa fosse entre Luciano e Sebastião Oliveira sem padrinhos, o ex-prefeito teria uma vantagem natural. Luciano está com mandato de deputado estadual, existe, por parte da sociedade de Serra Talhada, uma espécie de arrumação parecida com essa do China, de dizer, não, a gente vota em Márcia, mas o nosso candidato é Luciano. Pesquisas internas indicam que Luciano tem uma vantagem se tratando da disputa como candidato majoritário. É como se a população de Serra Talhada dissesse, a gente vota em Márcia para prefeita, mas tem predileção por Luciano, por tudo que ele representou quando prefeito por 2 mandatos, como vice-prefeito e a liderança histórica que ele exerceu. Então, numa disputa hoje, se fosse no seco, Luciano e Sebastião, na minha opinião e pelos dados dos quais eu disponho, vantagem de Luciano Duque na disputa. Mas aí tem uma fiel da balança chamada Márcia Conrado. Prefeita bem avaliada, estou falando de números, estou falando de ciência, não estou falando necessariamente da minha vontade, nem em relação a Luciano, nem em relação a Sebastião, muito menos a prefeita Márcia, mas uma liderança com a máquina na mão e vai querer fazer o candidato majoritário. Que uma vitória do Luciano Duque em 2026 também fala sobre 2028. Então, para ela, do jeito que ela quis, politicamente, eleitoralmente, diminuir Luciano Duque na eleição municipal, vencendo o Miguel, numa disputa que já era certa a sua vitória, mas tratando essa disputa como a mais acirrada do mundo, exatamente para diminuir ao máximo o poderio do Luciano, da mesma forma, ela quer fazer o majoritário estadual em 2026, porque isso diz muito também sobre 2028. Imagine Luciano Duque saindo majoritário em 26 e conduzindo, por exemplo, a tentativa do Miguel contra um nome que Márcia vai apresentar, que é muito diferente de Márcia disputar. Então, ela acaba sendo a fiel da balança que pode equilibrar o jogo entre Sebastião e Luciano Duque. O que a gente precisa aguardar, o que a gente precisa ver nos próximos capítulos, é qual vai ser o tratamento da base governista para o vereador China Menezes. Se isso for aceito numa boa, esse recado pode ser dado para outras lideranças políticas também que vão dizer, se o China pode fazer a dobradinha Márcia, aliado com Márcia, votar em Luciano, eu também posso. Então isso pode criar um corredor
uma cachoeira pró-Luciano de lideranças que se dizem ligadas à prefeita, mas que na disputa estadual optam pelo deputado Luciano Duque. Então, há de se aguardar se isso vai ser encarado com naturalidade pela prefeita Márcia e seu grupo, ou se o China Menezes vai pagar o preço político de abrir a boca para dizer que é Luciano desde criancinha.